Gente, voltamos para mais um Pode Inovar na Amazônia. Hoje recebendo uma pessoa muito querida, né? Veio de São Paulo para prestigiar o nosso podcast, o nosso grupo empresarial. Jefferson, queria te dar boas-vindas, falar que é um grande prazer te receber aqui. Fazer só um spoiler para o pessoal, gente. Jefferson é presidente do PIT, né? O Parque de Inovação e Tecnologia de São José dos Campos, São Paulo. Vocês não vão acreditar no que tem lá, é uma coisa sensacional. Inclusive, a gente vai estar participando, né, pela empresa Energin, uma das nossas empresas aí, do Innovation Week, né, que é uma feira de inovação e tecnologia, uma das maiores da América Latina, que vai acontecer 19, 20 e 21 de agosto. E a Energin tem um imenso prazer de estar lá com vocês e mostrar o que a gente tem de melhor. Jefferson, te apresenta para o pessoal de casa, né? Nesse primeiro bloco, a gente fala um pouco da tua trajetória, da tua história. O microfone é todo seu, meu grande amigo. Afonso, um prazer enorme estar aqui contigo, né? Estar aqui com todos vocês que estão escutando e vendo o Pode Inovar na Amazônia, né? E um prazer enorme estar de volta aqui em Manaus, né? Uma cidade que eu tenho um carinho especial, até porque eu sou apaixonado por cupuaçu, né? E o problema é que depois você come cupuaçu aqui, comer isso lá em São Paulo fica difícil. Não é a mesma coisa, então tem que aproveitar e levar estoque para lá de volta, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente adora falar sobre tecnologia, sobre inovação tecnológica, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento científico e tecnológico. Esse é o nosso métier, essa é a nossa praia, né? E a gente vê um potencial gigante para interagir com o ecossistema de inovação tecnológica aqui do Amazonas. Sensacional. Fala um pouco da tua história, da tua formação, de onde você nasceu, um pouco da tua trajetória para o pessoal te conhecer melhor, Jefferson. Eu sou ave rara, né? Porque eu sou da primeira geração de brasilienses, né? Nascido na capital federal. Mas eu morei em 10 cidades diferentes, fiz engenharia de materiais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudei administração de empresas na Inglaterra, depois fiz alguns MBAs na área de administração, estudei muita coisa de psicologia também, acaba misturando as três coisas, né? Um acrescenta o outro, né, Jesus? Acrescenta e, curiosamente, né, conseguir entender a cabeça do cientista, do pesquisador, né, do engenheiro e, ao mesmo tempo, do homem de negócio, da mulher de negócio, é o que faz muita diferença para o meu trabalho hoje em dia, né? Eu trabalhei em empresas enormes, multinacionais, trabalhei em boutiques aqui no Brasil, trabalhei em empresa pública, então foi uma experiência muito rica que hoje me permite interagir com todas as empresas e órgãos de governo e universidades que a gente trabalha no dia a dia, que é o nosso feijão com arroz lá no PIT. Sensacional. Com relação ao PIT, né? Quais são as principais funções e responsabilidades como presidente? Dá para te falar um pouco? E falar um pouco para o pessoal entender o que é o PIT. Isso aqui é uma boa. O PIT, na verdade, hoje é até maior do que a gente imagina, né? Porque a primeira coisa que você pode dizer que o PIT é um espaço físico que a gente chama de um ambiente de oportunidades. Qual o tamanho do PIT hoje, metragem quadrada? Ele tem 55 mil metros quadrados de construção, a gente está expandindo isso agora para 62 mil. São 200 instituições dentro do PIT. Fica em São José. Em São José dos Campos, da beira da Dutra, no quilômetro 138, né? E fica bem central dentro do Vale do Paraíba. Pra você ter uma ideia, a distância do PIT para a escola do Senai em São José dos Campos é até maior do que em Taubaté, que é um município próximo de São José, bem localizado, né? E no eixo, claro, entre Rio e São Paulo. Mas esse espaço do PIT tem 200 instituições, entre startups, empresas em franco crescimento, áreas de pesquisa e desenvolvimento de grandes multinacionais. São 5 universidades que estão dentro e ao redor do PIT, num grande distrito de inovação que a gente tem em São José dos Campos. E por dentro disso tudo, a gente é recheado por a execução de várias políticas públicas, tanto do município, como do estado, como da própria União. Esse é vamos dizer assim, quando você vai lá, é isso que você vê. O que existe no PIT que é muito diferenciado, não só no Brasil como fora? Toda vez que você vai em algum ambiente de inovação, você vai encontrar muito o que a gente chama de soft techs, que são startups criando aplicativos, programas, soluções de negócio. Mas você vê pouco do que a gente chama de hard tech,
Então, vou dar um exemplo. A gente tem dentro do pitch, desde empresas que estão desenvolvendo o sistema digital para guiar um míssil, como o desenvolvimento do próprio míssil, né? Como o desenvolvimento do próprio satélite. Então, você tem a parte material, porque a gente está num berço industrial muito grande. E isso faz com que tudo isso a gente coordene. Na função como presidente, eu tenho uma função de desenvolver e expandir esse ecossistema a partir do pitch. Ligados no pitch, além das 200 instituições, a gente tem hoje quase 40 universidades que estão em estados fora do estado de São Paulo. A gente tem mais 250 empresas espalhadas pelo Brasil, espalhadas em mais de 15 estados. E a gente hoje executa políticas públicas para municípios e estados dos mais variados dentro do Brasil. Todos que estão buscando entender como melhorar ou como converter as suas economias para uma economia baseada em conhecimento, que é o feijão com arroz que a gente faz. Sensacional. A questão do pitch relacionado à prefeitura, né, de São José dos Campos. Fala um pouco como é que funciona essa relação de vocês, com a prefeitura de São José dos Campos. A nossa história começou, na verdade, na Segunda Guerra Mundial. Quando, por curiosidade ou não, 2 inovações tecnológicas mudaram completamente a economia do Vale do Paraíba. A primeira delas foi o que acabou com o ganha-pão da cidade, que eram os sanatórios para tratar de paulistanos que tinham tuberculose. Esse era o grande ganha-pão da cidade. Só que a penicilina descoberta entre as 2 guerras e usada em larga escala na Segunda Guerra Mundial, que acabava com esse problema, tornou esse ganha-pão substitutivo, né? Ele não existia mais essa demanda. E a segunda inovação tecnológica, curiosamente desenvolvida por um brasileiro antes da Primeira Guerra Mundial, que foi o emprego maciço da aviação nesse conflito. A recém-criada Força Aérea Brasileira, ao voltar desse teatro de guerra, falou: a defesa do país passa pelo domínio da ciência e da tecnologia no setor aeronáutico. E o Brasil, na época, não tinha know-how para construir uma bicicleta. Ainda em 1945, o presidente da República assina, no Santos Dumont, no Rio, um decreto que vai dar origem, alguns anos depois, ao Centro Tecnológico Aeroespacial, o CTA, que hoje é conhecido como DCTA. A partir dali, fica em São José dos Campos. É a maior unidade da Força Aérea Brasileira no Brasil. São 12 institutos lá dentro, um dos quais o ITA, que é O famoso ITA, né? Isso, que é uma organização de ensino superior que nasceu dentro do IME e teve toda a curadoria e mentoria nos primeiros anos do MIT. Basicamente, a cidade começou por atrair cérebros diferenciados para formar a mão de obra, o know-how, para construir essa indústria aeroespacial. Isso cresceu, desenvolveu, muitas inovações tecnológicas brasileiras nasceram ali dentro e ali nasceu a indústria aeronáutica brasileira. Fala um pouco da Embraer, pegando o gancho. A Embraer nasceu justamente a partir daí, mas não foi só a Embraer. A partir disso veio o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Então, toda a massa crítica no Brasil que é formada para trabalhar no setor aeroespacial é formada lá. Eu já ia falar isso, né, Gerson? É um setor aeroespacial. Muito forte. Esse é o nosso DNA. E se você pergunta qual é o que pulsa a economia da região, foi essa. Mas a partir disso, todo o Vale do Paraíba se industrializou, e São José entre elas. Era uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. Hoje é uma cidade de 750 mil habitantes. E se desenvolveram tecnologias mais altas possíveis, porque não é só uma Embraer. É toda a cadeia de empresas, fornecedores da Embraer de alta tecnologia que lá estão gerando emprego e gerando renda. Ô Jefferson, dá para te pontuar para o pessoal de casa ter uma ideia de algumas empresas multinacionais que estão lá dentro? E o que a gente tem em conta produzindo, sendo trabalhado hoje no pitch? A gente tem a Nestlé lá dentro, a gente tem a Parker lá dentro, a gente tem a própria Embraer lá dentro, né? Tudo isso reflexo, né, do quê? De uma visão de 20 anos atrás que o município teve, dizer o seguinte: todas essas estruturas que eu comentei são federais. E se o governo federal resolve levar isso para outro lugar, para desenvolver outro canto do Brasil, o que a gente vai fazer? E aí a prefeitura teve a sacada de criar o que a gente chama hoje do PIT, que era o Parque Tecnológico São José dos Campos, como uma ferramenta para desenvolvimento econômico da região. O que significa dizer isso? Hoje, a gente executa 54 políticas de desenvolvimento econômico que nos são delegados pelo município de São José dos Campos. Aquele grande complexo é, na verdade, uma grande política pública municipal que é delegado para a gente executar. Tá?
essa política pública e esse investimento consistente da prefeitura ao longo de 20 anos, sai gestão e entra gestão, é o que tornou o Pitch hoje um ambiente que atrai startups e grandes empresas que estão atrás do quê? Inovação tecnológica. O que a Nestlé tem lá com a gente? A Nestlé tem a área de P&D deles, que traz toda a problemática das plantas industriais deles do Brasil e vai buscar lá dentro, como diria o saudoso Vavá, Dada Maravilha, né? Vai buscar ali a solucionática a partir daquelas empresas que estão no ecossistema. Entendi. Com relação a essa questão de aeroespacial, né? Tô tendo o prazer, né, de desenvolver um projeto lá através da Energin. Depois a gente fala um pouco dele, você vai falar, né? Então, gente, é uma coisa assim, até a gente brinca que a gente falando não consegue mensurar realmente o que é. Mas a gente vai ter a feira, então eu vou trazer um podcast sobre a feira. A gente vai fazer um podcast bem diferente sobre a feira. E vai poder gravar lá no nosso espaço podcast, vai ser vamos bacana. Fazer uma matéria lá legal, tá? Vamos fazer algumas inserções, né? Então, o que a gente pode... Aonde eu ia chegar? A parte de drones, né? Fala um pouco desse trabalho de drone que vocês desenvolvem lá, que eu acho muito interessante. E da parte de ajuda robótica na indústria automobilística. Como eu falei, tem muita coisa de hard tech. Hard tech é o design do drone para aplicações. É a aplicação de robótica dentro da indústria e várias soluções. Um exemplo bacana para dar e super recente a gente teve, entre ontem e hoje, um grande incêndio na zona industrial aqui em Manaus. E foi o primeiro emprego de um drone bombeiro no Brasil, que foi comprado pelo Amazonas, o primeiro estado do Brasil a ter acesso a essa tecnologia. Legal. E esse drone foi todo desenvolvido por uma empresa dentro do Pitch, a UAV, né, que fez o design todo para que você possa ter mais uma ferramenta para o corpo de bombeiros lidar com esse tipo de incêndio com uma grande vantagem, sem colocar em risco a vida do operador. Né? É porque o drone é uma aeronave não tripulada, né? Isso. E se você pensar, você pega a altura que aquele drone estava voando, com aquela mangueira, com aquela água, é um peso muito grande. Então ele exige uma potência muito grande. Isso é uma aplicação. Né? A gente tem aplicação de drone para transporte de mercadoria, né? No agro, muito forte, logística, quer dizer, existem várias coisas. Só que, além de fazer isso, a gente também trabalha junto com os órgãos federais para falar qual que vai ser a regulamentação disso, né? Como que vai poder operar, de que forma. Então, a gente está dentro de todas essas discussões. Eu ia pontuar que na parte de agro, ele é muito usado para fertilização, né? Tudo. Tem empresa dentro do PIT que eles começaram com o avião, mas todo o know-how deles agora é o bico dispersor dos agentes para trabalhar justamente, seja na fertilização, seja no controle de pragas, etc. Aí entra um outro canal muito grande, né? Ela é uma tecnologia que ela está na interface de dois clusters que a gente opera, o aeronáutico e o agro, né? São dois que mexem muito com isso. E tem uma outra inovação que está chegando, né? Em 2 anos vai estar aí no mercado, que vai ser na transição entre o aeronáutico e a mobilidade, que é o eVTOL, né? Que a Embraer vai construir a 20 km de distância de onde fica o Pitch hoje. Sensacional. Jefferson, vamos falar um pouco da missão do Pitch. Qual seria... Eu acho que na verdade, você já explanou um pouco, mas qual seria a missão do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos? Há 3 anos atrás, o Conselho de Administração do Pitch criou uma ambição para a gente, né? Alguma coisa que a gente pudesse correr atrás. E na época é basicamente o seguinte, de transformar a região, né, num polo global de ciência, tecnologia e inovação. Tá? E essas são as palavrinhas mágicas que, junto com empreendedorismo, montam o quadrado no qual a gente opera. Tudo que a gente faz tem que mexer com um desses elementos, ou ciência, ou tecnologia, ou inovação, ou empreendedorismo, uma mescla desses 4. E para a gente transformar isso, significa dizer a gente aumentar em muito o alcance e a escala do que a gente faz. Quando a gente conecta ecossistemas diferentes, existem flechas de saída e de criação de valor de um para o outro, né? Exemplo, quando a gente começou o cluster do agro, né, por cluster aeroespacial, a gente tem o ITA, tem o INPE em São José. Mas quando a gente fala do agro, na região, a gente tem a Unital e a gente tem a Univap. Quem são as universidades fortes que formam gente para o agro brasileiro? Viçosa, em Minas, e a Exalc, Piracicaba. A gente foi lá e estabeleceu
um acordo de cooperação com essas duas universidades. Porque o que a gente precisa? A gente precisa de acesso a conhecimento científico que vai poder ser usado para uma transferência tecnológica para você criar a inovação tecnológica, que é o final do jogo. É o jogo onde você está falando que existe uma captura econômica justamente do desenvolvimento científico-tecnológico que foi criado, fomentado e gastado muito dinheiro para ele acontecer ao longo do tempo. Show de bola. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desses projetos que estão em andamento, quais são os mais significativos que o PIT tem hoje, né? Além do com a energia? Pois é, tu vai falar um pouco aí. É um grande prazer para a gente estar nesse grande projeto piloto aí. Eu queria que você falasse um pouco, né, dentro desses projetos, que eu sei que isso como que o PIT atua na defesa? Na parte da defesa, na parte do Ministério da Defesa, na parte militar do nosso país. Perfeito. Quando a gente cheguei lá, uns 3 anos e meio atrás, e eu vi o que tinha aquilo é um negócio que, assim, vale a pena conhecer, porque é uma coisa que a gente não tem compreensão que existe, muito menos que existe dentro do Brasil e está a serviço do Brasil. E essa foi a sacada. A gente está numa cidade que tem uma indústria de defesa já consolidada de muitos anos, como eu dei o exemplo quando começou na Segunda Guerra. E a gente olhou aquilo e falou, cara, como é que a gente pode colocar isso a serviço da soberania nacional, da defesa do país? E basicamente significa a gente entender a necessidade de tecnologia que as 3 forças vão precisar daqui a 15 anos e fazer o trabalho de trás para frente. Né? Se a gente vai precisar que o Parque Industrial Brasileiro tenha prontidão para oferecer a tecnologia para o Exército, Marinha e Aeronáutica, a gente tem que entender quais tecnologias vão ser demandadas pelas 3 forças nesse período de tempo. A gente assinou um acordo com o Ministério da Defesa, depois com a Força Aérea Brasileira, com o Exército ano passado, e agora a gente está trabalhando com a Marinha justamente nesse sentido. Porque a gente consegue atrair empresas que estão em estágios diferentes de desenvolvimento tecnológico, mas que vão ter essa tecnologia à disposição do Estado brasileiro, que vai ser um grande comprador dessa tecnologia. Um exemplo bacana desse foi todo o desenvolvimento que a gente fez de uma empresa que começou alguns anos atrás, a CIAT, com 5 colegas engenheiros formados no ITA, que pegaram 2 projetos, um da Marinha e um do Exército, e construíram o Exocet brasileiro, que é o Mansup. Qualquer fragata que usa o sistema de míssil da francês Exocet pode usar o míssil brasileiro. E do outro lado, eles desenvolveram um míssil de infantaria para você abater tanques dali a 3 ou 4 km de distância, que é o MAX. Fizeram todo o desenvolvimento, usaram o espaço do PIT, os laboratórios do PIT, as políticas públicas municipais, estaduais e federais de acesso a fundos de fomento para desenvolvimento de tecnologia. E quando isso tudo ficou pronto, chegou o espaço de onde agora eles precisavam, como a Marinha e o Exército pediram, agora eu preciso que você construa isso para a gente. E eles conseguiram um aporte de uma empresa dos Emirados Árabes, ligada na área de defesa, de 3 bilhões de reais, e estão construindo 2 plantas industriais, uma em São José, para a construção dos mísseis, e outra na Serra do Mar, em Caçapava, um lugar afastado, para você colocar o quê? O combustível e a ogiva ativa desses mísseis. Tudo isso significa dizer o quê? Emprego de altíssimo tecnologia, e isso tem um efeito muito grande em toda a região. Né? Ele valoriza, ele joga de encontro com a formação de cérebros e a atração de cérebros diferenciados para a região. E aquilo, se você faz foguete, se você faz satélite, você consegue ter a capacidade tecnológica para atuar em vários setores dentro da economia brasileira. Alguns outros projetos, como eu te falei, cita alguns outros. Com a energia agora, a gente está começando um projeto fantástico que tem a ver com energias renováveis, né? Então, toda a caixa d'água que a gente tem no PIT, que fica na beira da Dutra, ela está hoje com painéis solares e eles são flexíveis, esse é um barato, né? Então, quebra a lógica das pessoas, né? Que tem que ser uma coisa quadrada. E, ao mesmo tempo, a gente tem um ponto de ônibus agora completamente sustentável, com captação de energia, as próprias faixas de pedestre que eles passam, onde as pessoas, aquilo vai captar energia solar, e toda essa energia solar vai ser suficiente para dar conta de toda a iluminação do PIT durante a noite. Então, durante o dia, a gente vai armazenar essa energia e à noite vai usar. E o que é interessante isso? Essas são soluções inteligentes que municípios podem utilizar, né? E tem a ver, a gente pode pegar um pouco aí já de um tema que eu ia abordar contigo. Você fala que é a questão das cidades inteligentes, né? São José hoje, ela criou um sandbox regulatório, ou seja, você pode pegar tecnologias como essa e testar no município. E se você testar isso funciona, o município consegue dar para as empresas o quê? Um certificado técnico de que, olha, funcionou. E com isso as empresas podem oferecer essas tecnologias para outros municípios.
Então, ele é um município hoje aberto a receber. E muito disso tem a ver com melhoria na qualidade de vida da população, né? Todo o trabalho de cidades inteligentes, resilientes, sustentável, nada mais é de você criar políticas públicas que vão melhorar segurança pública, vão melhorar educação, melhorar saúde, melhorar mobilidade, melhorar o ambiente da cidade, reduzir o risco de fazer negócio na cidade. Então, tudo isso é arquitetado pelo município e há 3, 4 anos atrás a gente teve uma sacada. Todas essas discussões pairavam muitas vezes em rankings de revistas ou de jornais. A gente foi atrás de 3 normas internacionais da ISO, conversamos com a BNT, eles trouxeram essas normas para o Brasil e a gente fez todo o trabalho para ajudar a certificar São José dos Campos nas 3 normas como a primeira cidade brasileira resiliente, sustentável e inteligente. O que a gente tinha na vista? Né? De jogar visibilidade para o município, para todas as políticas próprias que os municípios vêm criando e, ao mesmo tempo, que aquilo servisse de inspiração para outros municípios brasileiros. Porque qual que é a grande vantagem? Quando você começa a ter municípios que estão preocupados com a mesma temática e que montam indicadores com a mesma lógica, fica mais fácil de você fazer intercâmbio de políticas públicas. Um município que andou mais em uma determinada área pode outro município vir beber dessa água e ele tem um tempo mais rápido de implementação dessa política pública e vice-versa. Perfeito. Com relação ao projeto da Energin, né, só para reforçar, o mais legal de tudo é tornar áreas improdutivas produtivas, né? E dizer que a gente está muito satisfeito, né, de poder ter essa parceria e desenvolver um projeto que é totalmente factível e vem de encontro a que a gente trabalha, que é inovação, tecnologia e sustentabilidade. E tem uma coisa bacana, que agora que não teve a ideia, né? Existe um outro projeto que a gente está construindo no Pitch agora, junto com a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira, que é o Space Farm, que é desenvolver a ciência e a tecnologia que permitam ao homem produzir alimento na Lua, em Marte e na nave entre o planeta Terra e Marte. É ficção científica? Era. Agora a gente tem um grupo de pesquisadores, são mais de 60 no Brasil, ligados a 20 instituições de ensino superior no Brasil e 2 americanas, que começa a criar o caminho que vai permitir o homem, se ele quiser ficar, vamos dizer, não para uma viagem de volta para a Lua, mas se ele quiser realmente construir uma base e lá ficar explorando uma estadia. Tudo. E tudo isso daí vai precisar de energia. Então, quem sabe, a Energin vai ajudar a gente também nesse projeto, entendeu? Para interagir e gerar o que a gente vai precisar. Porque, na prática, a única coisa que lá vai ter é isso. Você sabe que eu acredito na palavra, né? A palavra tem poder, já está na Bíblia. Vamos lá. Outra pergunta que eu acho interessante, né? Para as pessoas entenderem mais como é que funciona o pitch. Como que vocês trabalham com a questão das universidades, empresas e governos? Como é que é? Você falou um pouco na introdução, no início. Fala um pouquinho como é que funciona esse mecanismo, todo esse ecossistema. Esses 3 são como 3 Pás, ou 3 Ls, né? O modelo clássico, quando se conversa em ambiente de inovação, parques, distritos, incubadoras, ele passa por aí, a integração dessa tríplice hélice. Existe um 4º elemento que é o que dá potência para girar essas hélices, que é o capital, seja ele público ou privado. O que a gente representa dentro desse diagrama simbólico? O eixo de transmissão dessa potência. A gente consegue falar a língua do empresário, a língua da empreendedora, a língua do gestor público, a língua da pesquisadora. A gente consegue entender quais são os valores que você consegue criar na relação entre esses 3 seres. Exemplo, a gente teve agora um edital que terminou agora em final de junho, né, de 3 bilhões de reais que o governo federal criou, né, através do BNDES e da FINEP, para atração, desenvolvimento, fomento de centros de P&D no Brasil. Por trás dessa política pública está a intenção de a gente conseguir repatriar ou deixar aqui no Brasil o quê? Todo o cérebro pensante que a gente tem para criar novas tecnologias no Brasil. Tá? Através do ecossistema do Pitch, a gente conseguiu acionar 11 empresas e a gente ajudou essas 11 empresas a submeterem projetos para esse edital. Final de setembro saiu o resultado. Digamos que essas 11 vão conseguir dinheiro da política pública para desenvolver áreas de pesquisa e desenvolvimento aonde? Lá no nosso município. Esse desenvolvimento vai permitir essas empresas criarem novas tecnologias, acessar novos mercados, gerar mais receita e com isso vem emprego, vem desenvolvimento, tudo isso. Então é um blend, que se você pensar que é um blend entre o público e o privado.
Quando a gente fala das universidades, isso daí é o alicerce, como eu estava comentando do ITA, sem o qual você não tem todo o resto. Por quê? Qual que é um problema que Barcelona tem hoje, né? Que está nesse caminho há mais tempo e hoje praticamente toda a cidade virou um grande polo de inovação tecnológica. Ela não dá conta de formar a capacidade, a quantidade de gente que ela precisa vis-à-vis a demanda. Ela realmente converteu para uma economia baseada em conhecimento. Então, o início do jogo e o fim do jogo tem a ver com a capacidade da região de formar gente boa para poder trabalhar nela. E aí vai falar muito em cima das vocações que a região já tem. Se a região trabalha muito a tecnologia, tal, ela vai precisar trabalhar e formar muito pesquisador e muita gente boa e preparada para programar, para fazer estudo. Se ela trabalha na área de defesa, ela vai ter que formar gente nesse setor. Se ela trabalha com automotivo, aí vai. Mas essa é a base, sem a qual você não consegue construir um ecossistema de inovação. Ô Jefferson, cara, quais são os principais desafios enfrentados na gestão do parque? Qual é o teu calcanhar de Aquiles lá? Quais são as dificuldades que a gente tem que você tem para gerir um parque tão grande e toda essa gama de ecossistema que a gente está falando? Eu vou falar uma coisa curiosa, é até bem simples, tá? Eu acho que o mais difícil, ou vamos dizer assim, aquilo que é o mais importante, é a gente encontrar gente com boa mentalidade. Tá? Gente que quer fazer a diferença acontecer. Parece clichê, mas não é. A gente está falando isso desde universidades, a gente está falando isso de poder público e a gente está falando isso de empresas. Que é gente que está buscando o quê? Criar conexão com esses outros setores para desenvolver os seus projetos. Né? Isso é difícil, por quê? Porque senão a gente perde muito tempo. Né? Você pode insistir numa avenida durante muito tempo e aquilo não vai dar resultado. E como a gente tem uma demanda muito grande, a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai enfrentar. E quando a gente encontra parceiros em cada um desses setores que estão dispostos a coisa vai. Porque a gente está trabalhando o quê? Com solo fértil. É o que a gente brinca de não querer converter ninguém. Trabalhar com convertidos. E aí o que acontece? Na hora que a gente consegue que uma empresa, que um laboratório de uma universidade, que uma linha de pesquisa, que uma política pública dê certo, porque aquelas pessoas que estavam envolvidas ali queriam que aquilo dê certo, o sucesso do que dá certo é o que atrai os coleguinhas do lado para querer conectar e participar. Então, para a gente é crítico entender isso e identificar corretamente isso daí. Outra pergunta que eu acho bem pertinente. Quais são as oportunidades de crescimento e de inovação que tu enxergas para o futuro, no sentido de uma participação direta do trabalho que é feito hoje e também de algo que pode vir um pouco de mais incentivo do governo federal, governo estadual e do governo municipal? E da própria iniciativa privada? A gente está numa fase agora de expansão, né? Então, a gente quebra isso em alguns vetores. O primeiro vetor é vamos dizer assim, o vetor 1, que é o nosso, ali. Tipo, nós estamos construindo um centro empresarial 5, vai ser um espaço com mais 7 mil metros quadrados, que inaugura ano que vem, em março, e vai ter um espaço para mais 25 instituições estarem lá dentro, novos laboratórios, uma série de coisa bacana. Dentro do município, né, a gente ajuda a Prefeitura de São José dos Campos na integração desse ecossistema de inovação e na expansão dela. Dentro do pitch, não cabe uma empresa que queira trazer uma unidade de pesquisa e desenvolvimento muito grande, mas existem terrenos em volta do pitch, que é o distrito de inovação onde a gente está inserido, que foram criados, desenvolvidos e estruturados pela prefeitura para receber esse tipo de investimento. Fora isso, dentro do estado de São Paulo, a gente está tocando, né, a terceira fase agora, né, Vale do Paraíba Estado, vários outros municípios onde a gente está ajudando a criação, ao fomento de ambientes de inovação também. E esse trabalho se expande para outros municípios de outros estados brasileiros. Ou seja, a gente, na verdade, está trabalhando para expandir tanto o ecossistema de inovação tecnológica no Brasil, como a área física desses espaços. Porque é aí onde você tem, vamos dizer assim, um ponto de convergência. É aí onde o pesquisador, a política pública, a empresária, ali onde vem o capital e ali onde eles se encontram e ocorre a inovação tecnológica. Criam os espaços propícios para que isso aconteça. Se esses elementos estão espalhados no espaço, físico ou virtual, não existe esse encontro e não existe inovação tecnológica. Perfeito. Como que eu ia fazer essa pergunta,
A nível de incentivo, né? Infelizmente o nosso país é um país que a gente não tem, na minha opinião, apoio na parte científica, na parte cultural também. Acho que isso falta demais. Porque é um país também que passa por muita dificuldade, eu entendo isso. A gente tem saúde, tem segurança, tem mobilidade urbana, transporte, enfim. O próprio saneamento, né, que infelizmente a gente ainda fala saneamento básico, e você falou uma cidade que tem Barcelona, né, tem um maior avanço na parte de saneamento do mundo, né? Como é que está o apoio do governo federal, de uma forma geral, a todo esse ecossistema que a gente tem falado desde o início do nosso bate-papo? Você sabe que a gente não tem o que reclamar, muito pelo contrário, né? Eu citei o exemplo do edital do BNDES da FINEP de 3 bilhões. Existe muito dinheiro voltado para desenvolver ciência e tecnologia no país. Só que nem sempre as pessoas conseguem estruturar bons projetos para ir atrás desse capital. Tá? E existe uma lógica do capital público que precisa ser obedecida para que você consiga ter acesso a isso. Muito do nosso trabalho é justamente ajudar startups, empresas médias e grandes a poder estruturar bons projetos para poder ter acesso ao capital que o governo federal coloca para o desenvolvimento de soluções tecnológicas no Brasil. Isso quer dizer que uma empresa que tem um projeto e que queira desenvolver esse projeto, que queira levar à frente, e principalmente numa fase um pouco mais avançada, ter um projeto para colocar a apreciação do governo federal, que possa fomentar esse projeto, vocês fazem todo esse trâmite, toda essa roda de negociação. Tem uma coisa que é curiosa no setor espacial, né? Toda vez que a gente vai conversar e ver apresentações e dados, mostram os avanços que o Brasil teve no setor, que foram fantásticos, coisa que era para voar 1 ano no espaço, está voando há 30, satélite, etc. E, ao mesmo tempo, quando mostra o comparativo de investimento do Brasil versus outros países nisso. Certo. E aquilo ali sempre chama muito atenção, porque sempre o discurso a gente faz coisas sensacionais e a gente faz coisa com pouco dinheiro. Eu cheguei à conclusão que o Brasil tem uma coisa muito especial, que é o próprio brasileiro e a própria brasileira. A capacidade criativa que a gente tem e adaptativa fazem com que a gente possa, seja um empresário, seja um pesquisador, como eu estava conversando com pesquisadores dentro do Laboratório de Eletroquímica da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, segunda-feira, seja um empresário, seja a poder, com pouca coisa, desenvolver muito. E aí eu brinco, falei, cara, se a gente tivesse o dinheiro que esse país tem aí, eu acho que a gente já tinha saído do sistema solar. Porque com essa capacidade inventiva, de adaptabilidade, esse jogo de cintura, isso não é normal. Eu acho que isso pode ter não sou sociólogo, né, mas pode ter alguma coisa nessa pluralidade de formação que o Brasil teve. A gente consegue lidar muito bem com essas diferenças. E aí vem o segredo, que é a inclusão de todas essas diferenças dentro desse processo. Tá? O que a gente faz é isso. É como se a gente pegasse cores diferentes, sons diferentes, e a gente combinasse isso como uma orquestra e como uma pintura. Né? E essa obra final, ela é muito bonita. E não necessariamente você precisa de muito dinheiro para fazer isso acontecer. Dinheiro ajuda? Ajuda. A gente tem desafios importantes? Tem, mas a gente como país está bem posicionado em vários setores para explorar isso. Eu fico extremamente feliz com essa visão, né? No caso da ciência, né? Esse apoio federal, é muito legal saber disso, o Jefferson. Jefferson, a base de Alcântara lá no Maranhão, ela foi pouco usada, né? E a gente estava conversando em off. Você tem boas notícias aí pro nosso público, né? Vamos conseguir realmente otimizar esse uso dessa base, essa parte aeroespacial do Brasil vai dar uma guinada em 2025? Foi criado agora em julho, no aniversário do Santos Dumont, né, de 152 anos, uma nova empresa pública, não dependente, chamada Alada. Esse é um projeto que a Força Aérea vinha construindo há 12 anos, né? E ela nasceu. E essa empresa vai ser responsável por ajudar as empresas privadas a usarem ativos que hoje estão sob responsabilidade da Força Aérea Brasileira, um dos quais a base de lançamento de Alcântara. Isso vai permitir com que o Brasil possa criar uma agenda de utilização daquele centro para lançamentos. Esse ano está tudo programado para acontecer uma coisa que ele é um marco no setor espacial para o Brasil,
que é, a partir da base aérea de Alcântara, a gente lançar o primeiro satélite, o primeiro foguete que vai atingir órbita. Isso é um marco, isso é uma coisa que os países olham e falam, opa, aquele país agora tem capacidade de colocar objetos em órbita no planeta. Isso faz com que a gente entre para um grupo seleto de nações que conseguem fazer isso. E qual é toda a lógica por trás de Alcântara e por trás também da base de lançamento da Barreira do Inferno em Natal? A gente está perto do Equador, então o custo de colocar esses objetos no espaço é muito reduzido versus outras latitudes. Então isso dá uma vantagem muito grande para a gente. Existe toda uma expectativa muito grande de todo o empresariado aeronáutico espacial a partir disso, porque isso vai permitir com que eles possam usar estruturas do próprio DCTA, né, ou de Alcântara para desenvolver projetos para o país. Isso pode ajudar tanto na parte de telecomunicação como na própria parte militar, estratégica do país de defesa, né? E a parte de observação da Terra, de fenômenos naturais, de clima, se você for pensar hoje, muito do que movimenta o agro tem a ver com a capacidade que a gente tem de observação do planeta, a capacidade satelital. Para a gente entender aonde você vai ter uma geada, se você deve plantar hoje ou amanhã, se você colhe semana que vem ou 2 dias depois. Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento da capacidade espacial brasileira. E qual que é a grande coisa? Em períodos de paz está tudo bem. Em períodos de guerra, o país que tem aquela tecnologia pode virar e falar, não te deixo usar. Um exemplo clássico disso é do GPS. Né? Se os Estados Unidos resolvem falar, Brasil, você não pode usar mais o GPS, bom, o nosso celular não vai funcionar. Né? O motorista do Uber não vai saber chegar na sua casa, ou o motorista do iFood não vai saber chegar na sua casa. Avião, né? Comercial, tudo. Né? Então, assim, existem uma série de tecnologias que o país precisa desenvolver para ter a sua soberania e ter a capacidade de, numa hora onde falte, um exemplo foi a própria pandemia, né? Onde a gente queria ter acesso a determinadas coisas, insumos, e não tinha acesso porque a gente não tinha desenvolvido no Brasil. A gente tem um país que é característico que é a China, né? Praticamente ela é autossuficiente em tudo, pelo contrário, ela também pode causar transtornos se disser não a alguns países, né? E o nosso país é rico. A gente absurdamente, né? Um dado antigo já, né? 40% de toda a área cultivável, fora o que a gente tem de reserva, né? Para a produção de alimento no planeta, está no Brasil. Né? O planeta ainda vai ter mais um acréscimo de 2 bilhões de população. Né? O Brasil está posicionado muito bem para ser um grande resolvedor do problema de falta de alimentos no planeta. Que é uma realidade já que está preocupando, né? A gente tem capacidade, a gente tem espaço e a gente tem muito desenvolvimento científico, tecnológico por trás que permita que o Brasil hoje consiga fazer isso. A parte de energias renováveis é outra área gigante que a gente pode oferecer. Se a gente conseguir usar toda a capacidade que a gente tem de converter a energia eólica em energia elétrica no Nordeste brasileiro, a gente exporta energia. Quer dizer, isso permite o quê? Que o Brasil tenha acesso ao bem mais crítico para o desenvolvimento, que é a energia. Isso daí é uma coisa que o Brasil tem, porque a gente tem muita abundância disso tudo. Então a gente está num momento muito especial. E o que é interessante lá no pitch, né, que é o que a gente percebe nas pessoas que vão lá? A gente às vezes é bombardeado por muita notícia ruim. Né? Muitas vezes a notícia ruim é o que vende. Quando as pessoas vão lá, elas saem de lá assim... Caraca, não é possível que isso existe no Brasil. Caramba, não é possível que isso existe. Elas saem revigoradas de esperança, porque o que a gente trabalha é isso. No fundo, o que a gente faz é converter o sonho de alguém que teve a ideia de criar uma empresa de base tecnológica num fluxo de caixa perene. Ou seja, uma empresa que gera lucro, gera resultado, emprega gente, gera divisas para o país, gera desenvolvimento econômico e social. Perfeito. Meu amigo, que aprendizado que o Jefferson tira de toda a tua trajetória desde o início no pitch até hoje? Qual é o aprendizado maior que vem na tua cabeça? Sabe que a gente tem experimentado isso mais e mais e a gente conversa isso com todo mundo. É generosidade, tá? Como assim? Se você é generoso, se você está numa posição como a gente está hoje, que lidera o desenvolvimento de ecossistema de inovação brasileiro, a gente não está sozinho, tem várias outras grandes organizações juntos. Mas na hora que você é generoso no compartilhamento do seu conhecimento, das oportunidades, você gera um efeito geral de cascata disso, e isso também volta para você. Feito do bem, né? Por quê? Quando você gera isso, quem está envolvido com você quer que você prospere, porque vai trazer resultado
para aquela região, para aquela cidade, para o nosso município, para qualquer que seja. Então, essa capacidade de generosidade, ela é muito importante para gerar negócio, para gerar desenvolvimento científico. No passado, você tinha um prêmio Nobel que era um cientista. Hoje, são grupos de cientistas trabalhando, muitas vezes, em rede no mundo inteiro. Então, essa capacidade generosa de distribuir conhecimento e espalhar isso pelo Brasil ajuda o quê? A gente desenvolver a economia nacional em vários locais diferentes, né? Você pode ter, aqui em Manaus, você tem uma situação muito específica que outro município brasileiro não tem. Você não tem a Zona Franca de Manaus em outros locais. Um outro município em Campinas, você vai ter um Instituto Agronômico que é centenário. Viçosa, você vai ter uma universidade. No Rio Grande do Norte, você vai ter a Federal do Rio Grande do Norte. Quer dizer, cada local do Brasil tem alguma coisa que foi desenvolvida ao longo de tempos. Essa capacidade ela pode ser utilizada para desenvolver outras regiões do país, além do seu próprio município. Essa é a generosidade que gera o quê? Fluxo de troca. E o que a gente mais faz quando a gente integra o público, o privado, o acadêmico, o capital, é fazer com que essas transações aconteçam. Então, isso é uma coisa que multiplica e ajuda demais a gente fazer que o ecossistema desenvolva, não só no nosso município, no nosso estado, mas no Brasil como um todo. Jefferson, o papo passou rápido, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Fazer alguns comentários aqui. Quem tiver oportunidade de conhecer, eu queria que você falasse também como é que as pessoas fazem para ter um pouco mais de acesso sobre o Parque de Inovação e Tecnologia de São José dos Campos, do nosso pitch, Jefferson. O mais clássico é acessar a gente, a nossa página é www.pitchsjc.org.br, mas se você botar pitch, vai aparecer no Instagram, no LinkedIn, etc, vai aparecer. A gente vai colocar depois aqui toda a parte de rede social do pitch, né? Cara, eu queria te agradecer imensamente, né? Falar que é um grande prazer te ter aqui na nossa cidade, mais uma vez, te ter aqui no podcast. Eu acho que o pitch é uma instituição, um ponto fora da curva. A gente vê um desenvolvimento, uma possibilidade de desenvolvimento e de grandeza para o Brasil muito grande. Te agradecer. E o microfone é seu aí para dar uma palavrinha. Afonso, um prazer enorme estar aqui, né? Prazer nosso. Acho que assim, quando a gente conecta com o sistema, é isso que começa a dar samba. A gente vai gerando riqueza nos dois ambientes. E eu queria convidar, quando você estiver em São Paulo, vem visitar a gente. A gente tem um programa toda quarta-feira, a gente recebe gente de manhã e à tarde, vem gente do Brasil inteiro. Qualquer um chega lá e fala, poxa, eu quero visitar e conhecer um pouco disso fazer um daqui. Tour. Né? E isso é um local legal, né? Virou um ambiente, vamos dizer assim, de turismo tecnológico. Normalmente as pessoas vêm em São José e querem conhecer 3 coisas. O ITA, a Embraer e o pitch. E o que tem mais fácil acesso é justamente o pitch. É só você chegar na beira da Dutra, você entra e você começa a ter aquele banho, né, de tecnologia. Dá muito prazer para a gente trabalhar, né, aqui com Manaus, aqui com Amazonas. Tem muita oportunidade, tem muita coisa interessante e tem muito do que a gente gosta de fazer, que no fim do dia transborda em melhoria de vida para a população, transborda em melhoria social, né? O que a gente faz? A gente treina a gente para criar empreendedores, né? A gente treina a gente para gerar prosperidade econômica, né? Isso é o que está por trás. E a gente faz isso usando ciência e tecnologia brasileira. Show de bola. Obrigado, meu amigo. Gente, como em todo episódio, a gente vai hoje de Salmos 26, capítulo 3. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Obrigado. Tchau, tchau.